Hoje estou aqui com a minha grande amiga e grande escritora brasileira, Nélida. Como está? Está a Muito fazer bem, e bem? gosto de estar aqui com você, que vão, como você bem assentou, grandes amigos. É verdade. Não Há é? muitos anos. E da amiga da família, É da verdade. sua Há família. muitos anos. Olha, Nélida, eu, ao ler aqui naquele seu ensaios do Aprendiz de Homero, um dos capítulos que é muito interessante, que é a epopeia da leitora Nélida, portanto, da sua infância, da sua relação com os livros na infância, a sua paixão pelas palavras, em que você diz que os livros prolongavam a existência e impediam que caísse nas malhas do banal. Lembrei-me, o Proust também tem, como sabe, uma digressão sobre isso na Journée de Lecture. E ele dizia uma coisa também muito parecida com a sua, não é? Que não há talvez dia da nossa infância que tenhamos tão intensamente vivido como aqueles que julgamos passar sem tê-los vivido, aqueles que passamos com um livro preferido. Eu também me aconteceu muito isso, mas gostava que a Nélida, enfim, nos contasse um bocadinho dessa sua experiência mais primária, mais primitiva, mais inicial com os livros. Claro, eu tive a felicidade, a sorte, desde menina, ganhar livros. Meu pai, galego, imigrante, não é? Ele gostava de ler, ele lia muito. De verdade, eu suspeito que ele fosse um grande solitário. Não aquele solitário, vamos dizer, repudiado, mas aquele solitário que precisa da reclusão para poder pensar. Então, ele me fornecia livros, me dava no fim do ano almanaques, que havia muitos almanaques, do Flash Gordon, do Mandrake, de todo mundo. Sim. Eu vivia imersa nessa fantasia e na expectativa de conhecer aventuras que mudassem minha vida para sempre. Eu acho que a literatura, mas vamos dizer, colocada nos livros, era a seguinte: você vai ser feliz. Por quê? Porque você vai conhecer a densidade das aventuras. Vai ter muita aventura. Você vai ser uma mulher, uma menina, né? Que vai sair de casa. Eu dizia, sabe o quê, Jaime? Eu dizia o seguinte, que eu adoraria jamais dormir uma segunda noite debaixo do mesmo teto. E então, eu comecei a escrever também pensando que se escrevo, eu passo a viver aquilo que eu estou narrando. De modo que a leitura, essa leitura inicial, foi fundamental para me dar um substrato, para acreditar até na minha humanidade, né? Claro. E para apostar no dia seguinte, no futuro, né? Que poderia me contemplar com, enfim, com excelências, Esses com personagens benesses, todos, com não é? personagens, Esses né? personagens. A infância, para mim, foi fundamental em relação à leitura. A leitura realmente me deu um escopo novo, ampliou meu horizonte, não é? Me introduziu aos personagens que eu não sabia quem eles eram, eu passei a entendê-los e certamente passei a entender melhor o meu vizinho de vida, as pessoas familiares, as pessoas que eu conhecia, a partir dos personagens. Livros, não é? Exatamente. Eu lembro, é claro que, de certo modo, os rapazes liam outros livros, não eram bem os mesmos livros que liam as meninas. Há uns que todos líamos, mas eu lembro muito do Salgari, por exemplo, que nunca saiu de Itália, mas que escrevia sobre a África e sobre o Ártico e sobre as florestas e o Corsário Negro e tudo isso, mas também de alguns autores que a Nélida cita e que eu também li em miúdo. O Karl May, nomeadamente. Eu ia mencioná-los. O Karl May. E que jamais saiu, nunca foi à América. Não, claro, como o Salgari nunca saiu de Itália. Nunca foi. E era alemão. Alemão? E sabe que era uma das leituras do Hitler também. Pois é, e ele era meio bandido. Você sabe que ele chegou a ser preso. Ele não tinha uma reputação ilibada, não. Não, era meio bandidão. Mas é um autor extraordinário e era um best-seller. Claro, havia edições, eu lembro das edições portuguesas. Ele me ensinou uma coisa que se tornou emblemático na minha vida de autora. Há uma cena de um dos livros dele. O personagem, ele inventa um personagem chamado Old Shatterhand, que era um alemão culto que decide conhecer a América e desbravar a América, a América do Norte, não é isso? E ele conhece Winnetou, o chefe dos Apaches, que era um ser emblemático, um ser assim com uma moral impecável, um grande líder. E se tornam grandes amigos e viajam juntos. Há uma cena que me ofereceu um novo postulado estético. Há uma cena que o Old Shatterhand vira para ele e diz assim: ô Winnetou, há quanto dista, onde os bandidos que eles estavam perseguindo, onde é que eles estão?
O Winnetou sai do cavalo, desce, põe a orelhinha no chão e fica alguns minutos auscultando a terra. Aí levanta-se e diz assim, estão a tantos quilômetros, são tantos cavalos, e um deles está montando um cavalo, e vou lhe dizer uma coisa, ele não tem o braço direito. Para mim, claro. E sabe por que ele detecta isso, o braço direito? Porque a pegada do cavalo, das patas direitas, que correspondia ao braço direito dele, eram mais tênues, mais suaves. Mais leve. Ao passo que do outro lado era mais pesado. Para mim, me ensinou que nada é impossível. Melhor que a inteligência artificial. Nada é impossível. Você pode inventar tudo, esquecer. Eu acho que uma cena do William Faulkner, ele esquece e bota um cavalo com 3 patas. Você pode esquecer na voragem da criação. Claro. O importante é que o arrebato continue e a história prossegue. Nélia, mas isso será talvez, porque no fundo os livros, sobretudo os grandes livros, no fundo são tratados sobre a natureza humana, sobre a condição humana, sobre a comédia humana, sobre a tragédia humana, não é? Que também, de certo modo, se repete um bocadinho nas próprias mensagens religiosas, sobretudo na Bíblia, nos Evangelhos, etc. Vem também, no fundo, repetida essa natureza humana. Mas a literatura também pode servir, de certo modo, por um lado repete, mas por outro lado cria. Eu estou-me a lembrar daquele título, e daquele livro fabuloso do Harold Bloom, Shakespeare ou a invenção do humano, ou seja, os conceitos contemporâneos que nós temos de uma série de sentimentos, do ciúme, da paixão, do ódio, da ambição, vêm muito também dessas categorias, chamemos-lhe assim, por exemplo, de um grande autor como Shakespeare, e antes, é evidente, antes os Homero e uma série de clássicos, os Tácitos, etc. Mas não há dúvida que a literatura também reinventa o humano. Mas, sobretudo, é a literatura, e nem outro campo sociológico, psicológico. Nada indica mais quem nós somos que a literatura. A literatura é capaz de ir por interstícios que nenhum outro assunto humano, nenhuma outra categoria Cinema às vezes. Hein? O cinema às vezes. Não consegue. Não, sim. O filme, para começar, são 2 horas. Eu Pode sinto, ser uma série. É verdade, mas o cinema se abasteceu da literatura. Sim, claro. E foi a literatura, normalmente os grandes filmes, os grandes livros não deram grandes filmes. Porque não tinham que dar. Porque, repara, talvez... Não tem que dar. A literatura não é cinema. Não. A literatura requer leitura. E os filmes se abasteceram dos ditames, dos sentimentos da literatura, porque eles se propagam de tal modo que um personagem não é um indivíduo, é um arquétipo. Se ele é um arquétipo, ele arregimenta todas as noções éticas e estéticas que nós somos para poder compor um personagem. E esse personagem se multiplica numa sociologia extraordinária. Você vê, por exemplo, se você for ler Dom Quixote, o personagem do Cervantes, ele pode ser lido na China, mesmo uma tradução talvez precária, porque ele tem uma dimensão tão percussionista, tão extraordinária, que fica bem na China como ficaria bem em Homero se ele pudesse retroagir, não é? Sim, aliás, a gente tem versões, por exemplo, até no cinema, por exemplo, do Kurosawa, de temas de Shakespeare e o Kurosawa fez isso, mas aí que está, o cinema se abasteceu. O cinema não estaria onde está se não fosse a literatura. Aliás, eu acho que a sociedade contemporânea está a dever esse reconhecimento. Daí a precariedade dos estadistas de hoje que nós não temos, daí a precariedade... Não leem? Porque não leram, porque não leem e não gostam de quem lê. E não tem repercussão. Eles não se olham no espelho porque não se viram na literatura. Então, a literatura é capaz, por exemplo, Balzac, você pode ler Balzac, ele mesmo diz que ele é o registro civil da França. A França inteira está no Balzac. Você pode ver, por exemplo, o próprio Homero. Né? O Homero, grande poeta, mas de verdade, não é a poesia que o engrandeceu, é a narrativa. É a história que ele conta, é que lhe deu essa transcendência. E o Ulisses podia ser nosso contemporâneo. Mas Ulisses... Já o Aquiles, não.
mas porque o Aquiles só ganha grandeza numa circunstância. Que é na O misericórdia, Aquiles, na pena. ele é um personagem pequeno. É. Ele se torna grande quando ele mata Heitor e leva o cadáver do Heitor para sua tenda, negando-lhe o tributo funeral, máximo, o exato. funeral. O pai vai lá, Vai lá. Príamo. o Príamo, e se ajoelha diante E há dele. exatamente. E pede-lhe que devolva os escombros, Exatamente. o cadáver, para É. poder lhe o fornecer. E ele lhe cede. Nesse momento, É a humanidade, Aquiles ganha uma dimensão superior. Aliás, Aquiles não morre. Aquiles não morre, mas depois aparece-nos morto. Mas na isso é Odisseia. outra coisa, isso vai ser, inclusive na Enéas, Claro, na Eneida. exatamente, A Eneida, exatamente. porque a Eneida, o grande fato da Eneida é que o Enéas vai visitar o pai, vai em busca da figura do Exatamente. pai. Nós estamos falando de pai. Exatamente. Como O pai Anquises. Anquises vai buscar Anquises e abandona Dido, e a Dido, a Exatamente. rainha, se suicida Exatamente. por constatar que o seu amante a está deixando. Então a literatura, para quem... As pessoas nem sabem que são um produto da literatura. E o E Enéas são vai... filhos que é um- são filhos da literatura. A E o- literatura é realmente pauta a conduta E o humana. Enéas, que é um refugiado político, vai ser o fundador De do maior Roma. império, da história. Também é Roma. curioso isso, Isso não é? já é outra coisa. Mas, enfim, É curioso Enéas isso. é um grande mito. Portanto, a esses personagens todos, eu também partilho muito o seu amor e o seu gosto por todos esses personagens. Pelo Ulisses, pela Penélope, pela Circe também, por Calipso e por todo esse grupo. E eu acho que a gente encontra aí esses modelos, que também são modelos, podiam ser modelos contemporâneos, quer dizer, o que é curioso. É que, por exemplo, enquanto na Bíblia, por exemplo, há às vezes um circunstancialismo de narrativa que é arcaico, aqui a força, e eu acho que aí também é uma grande diferença da Odisseia para a Ilíada. A Odisseia é mais, Ulisses é muito mais do nosso tempo. Porque é muito menos bélico. É bélico, é mais E além versátil. do mais Também é preserva- bélico. É bélico, mas de uma forma Mas mítica, quando é de necessário. uma forma muito mais mítica. Mas é- Tem menos sangue. É polimetis, Tem não é? menos sangue. Tem muitos ofícios. Mas então, nós estamos falando, você conclui a pergunta que você vai me fazer. Que é exatamente a verdade e a continuidade e a realidade e a vida todos estes arquétipos na modernidade, nos nossos dias. Mas eu acho, para mim, as pessoas falam muito em modernidade. Eu acho que a modernidade é aquilo que chega a nós e é vigente porque não podemos dispensar. É uma pauta. Vamos dizer, é o epicentro do nosso ser, é a modernidade, porque não podemos fugir da modernidade. Mas eu gostaria que nós todos pudéssemos valorizar mais os conceitos arcaicos, que pudéssemos entender que nós não podemos ser contemporâneos sem sermos arcaicos. Sim, há Temos uma que linha de continuidade. trazer esse sentimento de que há uma sequência arqueológica nas nossas vidas, Claro. que vem de sempre e que nós não perdemos. Sim, não nos podemos nós só libertar. somos quem somos, só Claro. desdobramos as nossas camadas arqueológicas se pudermos entender Sim. quem foram os gregos. A terra e os mortos, não é? Essa quem herança. foram os gregos. Claro, exatamente. E traçar daí... Agora, também é curioso, porque nessas genealogias, chamamos-lhe assim, por um lado a literatura é universal, quer dizer, nós reconhecemos nesses grandes autores, nos seus personagens, de Homero, de Shakespeare, de Cervantes, etc. Mas também, por outro lado, há uma espécie de fragmentação e também a literatura também é nacional e também é identitária ao mesmo tempo, não é? Isso sim, não precisamos dispensar esse conceito. Ela identifica aquele grupo, né, aquele núcleo, mas ao mesmo tempo ela só tem essa visão identitária, como você falou bem, se ela puder ir além da fronteira nacional. Ela claro, aquele conceito, você vai descrever a sua aldeia, mas a sua aldeia está ali porque ela é mítica. Ela não é só aquela Claro, aldeinha. nós temos olha, a Nélia estava a falar um bocadinho do Faulkner. Pois o é. Faulkner, naquele espaço territorial muito pequeno, e eu que tem o mundo todo. E eu que não matava. Então, nós temos que entender que aquilo que é nacional, por exemplo, Machado de Assis. Machado de Assis é um dos maiores escritores da língua portuguesa. Ele tem um sentido universal. Os personagens dele
sendo brasileiros, sendo aparentemente nacionais, não é? Porque fortificam a língua portuguesa, o uso que fazemos da língua, aplicando a língua nos personagens, numa concepção estética maior, elevada, mas ele tem uma capacidade de compor um personagem universal. O próprio, por exemplo, José de Alencar no Brasil, ele defendia muito, ele traz à ribalta, a cena narrativa, a presença do índio, que não era valorizado no Brasil na literatura do século XIX. Ele faz isso não como Fenimore Cooper nos Estados Unidos fez, né? É muito diferente a abordagem dele do indígena, né? Mas ele, inclusive, ele romantiza Peri, que se apaixona por Cecil e salva, vou morrer nas águas, talvez. Mas Cooper, desculpa, traz o tema... Também romantiza um bocado no último Moicano. No último romantiza Moicano. muito. No último, como não é o Moicano? O último Moicano, não é? Moicano. Ele, de certo modo, também romantiza a figura do índio, que é o Moicano, que está aliado com os ingleses, não é? Contra o iroquês, que é o aliado dos franceses. Exatamente, também. exatamente. Se não estou em erro. Mas, enfim... vamos ver, são veredas diferentes, mas o José de Alencar traz o índio para a cena brasileira. Isso significa, a meu juízo, que deixa de ser nacional no melhor sentido. Libera o autor brasileiro para abordar o que seja, como o Borges na língua hispano-americana, na literatura hispano-americana, liberou o escritor hispano-americano para escrever sobre o que seja. Ou seja, o nacional, quer dizer, aquilo que se identifica com um pedaço de uma terra chamada pátria, não é? É muito importante que tenha essa capacidade de voar. A literatura é alada. Claro que A literatura é o quê? É uma jogral, está em todos os lugares, é vagabunda a literatura no melhor sentido, no sentido francês. E nós portugueses, por exemplo, que no fundo de certo modo, temos uma identidade pela viagem, que aliás... No fundo, os nossos grandes dois poetas, quer o Camões, quer o Fernando Pessoa, são poetas da viagem. Quer dizer, a viagem é fundamental. A viagem e até uma certa fragmentação, uma certa diluição no mundo, não é? No universal. Apanham muito bem, enfim, de certo modo, a tal característica da nação. Há bocadinho estávamos a falar disso. Quer dizer, até que ponto os poetas simbolizam melhor a nação que a Canélida acha? Por exemplo, no Brasil, isso verifica-se na literatura brasileira? Eu não concordo com isso. Não concordo, vou dizer por quê. Primeiro, esse conceito valia antes da eclosão da narrativa. Nós falamos há pouco que Homero, de verdade, ele é extraordinário não pelo poeta que é, mas pelo narrador que ele é. Mas naquele momento, naquele tempo, por exemplo, nos séculos seguintes, né, a poesia não tinha com que concorrer, porque não havia grandes narrativas. Não. Então, a narrativa ganha depois um espaço tão poderoso que você vê, falei há pouco, Balzac. Balzac explica uma nação. Balzac tem 3.000 personagens, talvez. Pois é, a nação francesa talvez esteja inteira no Balzac. Não é? Até nas suas contradições políticas. Mas tem que ser, você não pode harmonizar os personagens. Não há suavidade, não há... nós todos somos feitos de discórdia. As narrativas são discordantes entre si, não é isso? Então, você vê, quem pode competir explicando o declínio napoleônico, a história da sociedade russa, que o Tolstói. Tolstói, claro. Tolstói é extraordinário. Claro. Ele explica uma nação. Agora, por exemplo, a Nélia pega Dostoiévski, os personagens de Dostoiévski já são humana. Mais do século XX que do século XIX. Mas ele, de certo modo, pode ser que sim, não vou, mas ele introduz alguma coisa extraordinária na consciência europeia, que é a consciência, com Crime e Castigo. Crime e Castigo. Crime e Castigo. E a questão do mal político também. Quando eu li Crime e Castigo, eu teria, 13, 14 anos, eu tive um choque tão grande que eu senti, estava saindo da minha casa, do meu casulo, do que a minha família tão amada me ensinou. Ou seja,
não me disseram que havia consciência. Eu fui descobrir o conceito de consciência Dostoiévski. que não me veio através do que eu estudei com as freiras Da psicologia, alemães, pois. com o cristianismo, não, me veio através do Dostoiévski. romance de Dostoiévski. Eu fiquei paralisada. E isso até hoje não é que me persegue porque me faz bem. Eu quero sofrer com a minha consciência. Eu agradeço quando a consciência bate à minha porta e diz, Néida, você está cuidado, porque nós não estamos acabados. Nós somos seres, não é, Jaime? Pois é. Estamos aprendendo todos os dias Com o mundo, aprendendo e ensinando. E herdamos preconceitos, somos terríveis. Então a gente poder fazer essas emendas nas Exatamente. nossas vidas é importante. Mas daí eu não concordo. Eu acho que a poesia, ela, vamos dizer, até um século determinado, ela falava das nações porque a narrativa não falava. Pois, não. Os historiadores, por exemplo, estava a lembrar-me agora um bocadinho dos historiadores romanos, sobretudo do Tácito, acima de todos, que tem já uma grande consciência também até da tragédia na história, não é? Ele já lida com personagens. Já lida com personagens. Não lida com a palavra. Suetônio lida com personagens. É o personagem. Tácito lida com personagens. Plutarco, por exemplo. São personagens, São não é? personagens, ou seja, é como se eles fossem um embrião da narrativa. Uma narrativa Heródoto, épica, por não é? exemplo. Heródoto, Tucídides. Tucídides, Aqueles grandes campos visuais das batalhas. É fabuloso, das batalhas e, sobretudo, aquela ideia de uma certa melancolia perante a tragédia humana. Eu li muito o Tucídides, até fez parte um bocadinho da minha tese de doutoramento, tinha muita leitura sobre Tucídides. Mas é, de facto, essa consciência, por um lado, do tempo, por outro lado, com a consciência da tragédia e da própria guerra, não é? Da própria coletiva. Agora, voltando, por exemplo, aqui à literatura portuguesa, eu costumo dizer que Essa e Camilo são, de facto, dois grandes narradores dos portugueses e com uma certa continuidade. Quer dizer, o português de Lisboa, a sociedade portuguesa, ainda tem muita característica queirosiana. Mas porque vocês, como grandes países da Europa, vocês abandonaram o mundo rural relativamente há pouco tempo. O Camilo é que não. O Camilo Claro. é que é o homem da ruralidade. Então, o próprio Essa tem uma nostalgia do rural. Ele é um homem sofisticado. Mas o Aquilino, por exemplo, é um homem do rural. Cosmopolita. Então, eu percebo... E eu vou lhe dizer uma coisa, eu vou fazer uma confissão como narradora. Eu acho extraordinário você ter um liame forte com o mundo rural. Sabe por quê? O rural é um ninho dos mitos. Claro que é. A cidade ainda não inventou os grandes mitos. O rural, por exemplo, hoje em dia foi praticamente destruído. Então, porque a província tornou-se uma imitação, com toda esta coisa da modernidade, dos centros comerciais, etc. Descaracterizou muito, quer dizer. Mas também a cidade não tem nem tempo para criar mitos. Ela é tão veloz, é tão fugaz. Eu não sinto que haja um campo para as grandes tragédias. Nas cidades? Nas cidades. Eu acho as grandes tragédias... Mas o cinema conseguiu fazer isso. Hein? O cinema consegue fazer isso. Você não inventa cinema, eu estou falando de literatura. O que resta ao cinema é isso. É o cinema que Sim, está o cinema fazendo. tem um guião, normalmente. Hein? Portanto, o cinema acaba por ir sempre para a literatura porque tem um guião, não é? Ah, tem. É o roteiro. Tem um roteiro. O roteiro o que é? É uma sequência humana. Né? É uma história de gente com carne e osso que você não pode atribuir-lhes abstração, porque elas não têm. Elas têm desespero, têm desconhecimento. O que nós somos? Tem quem nós somos. Estava a pensar, voltando um bocadinho à cidade, por exemplo, os grandes escritores brasileiros de cidade, estava a pensar no Ruben Fonseca e no Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues. Mas vamos falar do Machado de Assis. Sim. São grandes narradores, é um grande escritor. E tem mais. Não estou dizendo que eu não possa falar dele, mas eu estou falando daqueles gênios da literatura brasileira. Machado de Assis tem uma coisa extraordinária. Ele foi o primeiro grande escritor das Américas, América Hispânica e luso e brasileira, foi o primeiro a tratar a cidade. Ele faz da urbe, que é o Rio de Janeiro, a grande metáfora do Brasil. Pois faz. Numa época em que os hispanos eram costumbristas.
se preocupavam com os costumes Sim. da sociedade, descreviam as florestas, os acidentes geográficos, Sim. não é? Porque eles eram talvez filhos herdeiros de culturas extraordinárias, né? Dos incas, dos maias, que tinham sido não destruídos, mas abafados pelos colonizadores, Sim. pelos, né, dominadores. Exato. Então, o Machado vem com absoluta novidade, erguer a cidade como um panteão dos humanos. Eu fico tão impressionada com Machado de Assis, desculpe o meu entusiasmo, peço desculpas, mas eu estou chamando a atenção para ele, não é? Porque eu digo uma frase, que eu repito muito, que se Machado de Assis existiu, o Brasil é possível. Eu quero dizer que eu sempre digo, o Brasil não pode falhar tanto, porque Machado tendo existido é uma prova de que somos capazes... Da maturidade nacional, não é? Claro, exatamente. Por esse aceder E você também. vê que ele morreu em 1908, 6 ou 7, e até hoje estamos discutindo se o Dom Casmurro, Dom Casmurro. se a nossa personagem traiu ou não traiu o marido. Não, exatamente. Tornou-se a questão mais nacional no Brasil, mais fundacional, não é? Sim. Sim. É uma coisa extraordinária, Sim. a elegância da sua linguagem, como esse homem autodidata, gago, pobre, negro, mulato, como queiramos dizer, pôde erguer uma obra tão excepcional. Mas é curioso que eu estava agora a pensar, por falar no tema do Dom Casmurro, o tema da traição feminina, da traição da mulher, do adultério feminino, é um tema muito recorrente na literatura europeia na Russa. época. Tolstói, Anna Karenina, Claro. Madame Bovary, do Flaubert, Effie Brest, do Fontane, e o Primo Basílio, do Esso. São grandes. São 4. É. O tema... E normalmente a mulher é condenada em todos estes romances. Sempre, todos. sempre. Mas você vê, o personagem Dom Casmurro só vai contar a história do adultério depois que todo mundo morreu. Já morreu tudo, exatamente. Não há um personagem da época dele, como personagem dele, que pudesse contestar a afirmativa dele. Claro. É muito interessante, de ver subtil. isso. É sutil. É muito sutil isso do Machado. Nélida, já agora aqui, falando um bocadinho no seu último livro, saiu agora aqui em Portugal e penso que saiu aqui primeiro no Brasil, não é? Foi pela... Furtiva Lágrima. Foi uma Furtiva Lágrima, foi uma edição da Temas e Debates do Círculo de Leitores. De leitores. Um atrevimento dos meus amigos portugueses. Ainda tem alguns. Que publicaram primeiro, que no Brasil vai sair agora em abril. Tem alguns. Mas tem ali uma reflexão que eu achei muito interessante, enfim, por várias razões e até porque passei próximo em situações desse tipo, que é a sua reflexão sobre a morte. Foi porque é a primeira vez que eu disse que eu estava condenada. Me deram uma sentença de morte. Os médicos dão, pois. Me deu 6 meses de vida e eu comecei, como eu disse no outro dia numa palestra que a Pilar Del Rio adorou, eu disse, comecei a organizar a minha morte de uma forma estética. Claro. Mas de verdade, a ética também, porque, enfim, mas foi uma coisa terrível ter vivido isso, né? E eu vivi, dizem, com uma serenidade, coragem, mas depois eles foram vendo o erro. Mas isso te leva para um limite, né, que você não conhecia. Você passa a ser uma outra pessoa dentro desse quadro mortal e você vai conhecer a sua finitude. E nós não fomos educados para conhecer a nossa finitude. Pois não. Né? Não fomos. Então, é uma experiência, eu não diria traumática, ou é traumática, sobretudo, talvez, para quem, vamos imaginar, uma mulher mais nova, um homem mais novo, deixando filhos, né? Eu não tive esse problema de me preocupar com a educação de filhos. Sim. Que eu acho que isso teria acentuado mais Sim, deixar reféns, de certo modo. Meu desespero. Deixar Mas reféns. enfim, eu vivi isso e penso que foi assim uma experiência pedagógica, educativa, né? Sobretudo porque eu ainda estou aqui.
3 Sim, anos depois. graças a Deus. Não é? Graças a Graças Deus, a né? Deus. E dizem que eu estou bem e Está tudo muito mais. bem. Mas eu quis escrever isso porque me pareceu que dizem que todo mundo diz que eu sou muito vitalista, muito entusiasmada e tudo mais. Então, de repente, eu mostrei que essa mulher passou por essa vicissitude, não é? E penso ter saído talvez um pouquinho melhor como pessoa. Exatamente. Eu acho que essas experiências, se sobrevivemos a elas, não é? Claro. E temos, aliás, O médico é que foi terrível. e temos aí O médico é que agiu de forma a frase, irresponsável. a frase do Nietzsche, não é? Que é o que não me mata torna-me mais forte, não é? Exatamente. Que é uma frase que, aliás, voltando um bocadinho às nossas literaturas de infância, aquele famoso Conan the Barbarian repete todo o tempo essa frase do Nietzsche. O que não me mata torna-me mais forte. Me torna mais forte. E ele se quebrou antes. Exatamente. Olha, muito obrigado. Muito obrigada, querido.